Quanto à salvação, perde-se ou não se perde? Rapaz, É possível perder a salvação ou a salvação um salvo é salvo para sempre? Rapaz, eu ouvi uma pessoa falando esses dias e eu fui dar uma olhada de novo nas Institutas. E no volume de número 3, o teólogo João Calvino vai dizer que tem pessoas que elas estão salvas por um tempo. E eu não entendi por que ele escreveu aquilo. Volume de número 3, não é invenção da minha cabeça. João Calvino, Institutas, no volume de número 3, não vou lembrar aqui a página. Escrita está que Deus, para alguns, salva por um tempo. Aí quando você vai ler Hebreus, lá no capítulo de número 6, 7, 8, e no capítulo de número 10, você vai ver sobre alguns que já experimentaram e agora não mais conseguem retornar. Pisaram o sangue da aliança. Ou seja, perderam o direito da salvação. Só que aí entra uma pergunta: se eu estou salvo, quem me salvou? Qual espécie de sacrifício foi feito para que Paulo fosse salvo? E se é Cristo o sacrifício perfeito, diferente da antiga aliança, que o sacrifício cobria os pecados, agora o sacrifício de Cristo, ele anula, ele invalida, ele apaga todo o pecado que eu vou cometer. Pelos que eu cometi ontem, pelos que eu vou cometer hoje, pelos que eu vou cometer ainda amanhã. Eu já estou justificado. Agora, o problema, Daniel, é que tem gente que fica nessa. Senhor, escreve o nome, agora arrisca o nome, agora imagina. É possível isso acontecer? Rapaz, eu vou dizer para você de uma forma bem diferente que, lendo o texto da carta aos Hebreus, que uma vez que foram iluminados, e hoje já não, eu vou dizer que perde. A possibilidade da perda da salvação. O cara até entendeu que Jesus é o Senhor e que fora de Jesus não há outro Salvador. É através de Jesus, mas ele não se rende a se submeter a quem é Jesus. Ele não se rende. Aí a sua não submissão, reconhecendo quem é Jesus, faz com que ele não desfrute plenamente da salvação que ficou ali. Aí alguém pergunta assim: então você está dizendo que a graça ela é resistível? Aí fica você para pensar. A gente entende também que a salvação não é pelas obras, né? Eu acho que tem um texto, se eu não me engano, que Jesus falou em Marcos, acho que 16, se não me falha a memória: aquele que crê será salvo. Portanto, aquele que não crê será condenado. Então, dá uma impressão, eu entendo que se você crê, você já possui o direito da salvação, né? Porque já que não é pela obra, dá uma impressão quando a gente fala assim, a gente pode perder a salvação, porque se a gente cometer algum ato que vá contra, né, a doutrina bíblica ou os ensinamentos, até que Paulo ensina, a gente vai perder essa salvação. Então, como é que a gente entende isso? O problema é não compreensão entre a predestinação e a eleição. O que Deus predetermina é aquilo que ele já elegeu. O problema da grande confusão é quando a gente não sabe discernir essas duas questões. O que é a eleição e o que é a predestinação? Que a turma gosta de dizer: eu estou no direito do meu livre-arbítrio. Olha assim. Por quê? Mas depois, não, mas eu sou um eleito. Aí eu, não, porque Deus é quem determina. Eu falei, o cara é fatalista, o cara é... Você vê o pensamento muito embolado da turma. Só que é por isso que a gente precisa se debruçar, porque há uma diferença entre você estar debruçado sobre a doutrina da eleição e a doutrina da predestinação. E ela tem coisas que quase se alinham e parecem iguais, mas há uma diferença entre uma e outra. Entendeu? Porque Deus conhece todas as coisas. Eu não posso fazer como teólogo arminiano clássico aqui no Brasil, que eu respeito muito e que considero muitos dos seus estudos, que é o Augusto Vailate. O Vailate é uma autoridade, isso é indiscutível. O cara conhece muito de grego, de hebraico, é um expoente, sabe? Agora, eu penso numa fala dele, que ele disse que Deus olha para o corredor da história, como quem diz assim, vou mexer ali de novo. Mas se Deus já determinou, se Deus já pré-determinou,
já colocou ali, se Deus olhar de novo e mexer, é como se Deus estivesse dizendo assim, não, eu errei. Aí eu paro para pensar, dentre muitos argumentos que ele fala, mas para mim, um dos que corrobora muito e colabora muito na sua teologia no Brasil, sendo um arminiano, é o Dr. Augusto Vailate. E ele me faz pensar nesta questão. Porque quando você lê nas Institutas, no capítulo, no volume de número 3, o Calvino dizendo assim, para alguns, Deus deu a salvação por um tempo. Eu falei, ué, e depois, tomou? Ou o cara não entendeu, ou o cara não se submeteu. Porque as ovelhas vão ouvir a voz do sumo pastor e vão segui-lo. E seguir o sumo pastor não quer dizer que ela está livre de problemas e de intempéries. Ela vai ser provada o tempo todo. Abrindo um leque aí, tem uma palavra que diz, uma passagem que diz assim, o reino de Deus é conquistado à força. Sim. Então, há uma conexão ou há uma divisão em reino do céu, se o senhor conseguir me responder isso agora, reino do céu, reino de Deus e salvação. Tem uma conexão ou são coisas Tem conexão. distintas? Eu não vou saber te explicar o assunto por todo, porque Sim. é um assunto muito complexo. Você vê Jesus falando reino de Deus, reino dos céus. Há uma diferença. Reino de Deus, governo, soberania, está submetido àquilo. E rapaz, quando você lê Isaías, capítulo 43, no verso 3, ainda antes que houvesse dia eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos, agindo eu, quem impedirá? Você vê que não tem como fugir. Tudo está submetido à soberania de Deus. Não escapa nada, nem um ínfimo dos nossos pensamentos. Tudo está debaixo do controle de Deus. Tudo. Agora, quando você fala de reino dos céus, a conotação já é outra. Porque você está falando, Jesus está falando para um contexto romano de um reino que se achava poderoso e que se achava infalível e eterno, que na verdade você já vê que caiu. E o reino dos céus, ligado ao reino de Deus, você vai ver o entrelaçar do que é um ao outro. E no final, convergindo para que haja uma revelação do que Deus é e do que Deus quer fazer, do que Deus vai se manifestar. De um governo único, potente, maravilhoso, excelso, verdadeiro e de paz. E essa passagem, ela sim, eu acho que está relacionada a obras, né? Porque esforça-te. Então, suas obras em prol de galardão. Mas vamos deixar também que esse assunto que dá pano para manga, né?